Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Salve, ouvintes! Meu nome é Felipe Speck, trazendo a boa nova de que chegou mais um episódio do Noites Gregas no seu tocador de podcasts. Nós estamos no auge da saga de Troia e no pior momento da guerra para os gregos. No episódio anterior, vocês devem lembrar, as tropas de Heitor começavam a incendiar os navios dos gregos que estavam desesperados e como Aquiles não queria voltar para a batalha, eles então vestiram Patroclo com as armaduras de Aquiles. O Patroclo pegou também os cavalos divinos do Aquiles e o comando da poderosa tropa dos Mirmidões. Vocês vão ouvir que a empreitada funciona, os gregos recuam, mas aí vai aparecer um outro personagem que vai estragar os planos gregos, o Sarpedon, que é troiano e filho de Zeus. Nessa história, muita gente vai morrer, inclusive o Patroclo, e a morte desse guerreiro, que é grande amigo de Aquiles, vai mudar o rumo da guerra definitivamente. Reforço aqui o convite para você apoiar o podcast, nos ajudar a seguir com o projeto adiante e assim ter acesso ao curso Mitologia na Arte e ao material exclusivo de todos os episódios que a gente publicou até agora. Eu volto lá no final para falar especificamente sobre o material exclusivo deste episódio aqui, o episódio 71, intitulado A Morte de Patroclo. Vamos nessa! No episódio anterior, Aquiles se deixa convencer por seu amigo Patroclo a emprestar sua armadura, seus cavalos e o seu carro e a ceder também o comando da tropa dos Mirmidões. Assim, Patroclo poderá ajudar os gregos que estão desesperados vendo seus navios serem incendiados pelos troianos comandados por Heitor. No diálogo que vimos entre Aquiles e Patroclo, aliás, Patroclo é uma palavra impossível de pronunciar serenamente. Ela tem dois encontros consonantais sucessivos, troclo, e é um verdadeiro pedregulho na boca de quem faz um podcast. Mas azar, vamos adiante. Retomando, Aquiles tratou o amigo com uma ironia carinhosa até, e sorrindo, disse que ele poderia usar tudo o que ele quisesse. E sorrindo ele se despediu de Patroclo. Mas assim que ele virou, na volta do caminho, Aquiles fechou o rosto. Ele sabia que o amigo estava se dirigindo para uma empresa perigosíssima e ele não confiava, como aliás ele avisou, que o amigo fosse conter o seu ímpeto e não fosse tentar atacar Heitor diretamente. Por isso, depois de dar alguns passos, ele levanta o rosto e as mãos para o céu e faz uma prece diretamente a Zeus. Ele pede que ele ajude o Patroclo a afastar os troianos e salvar com isso os navios, que é o que todos os gregos queriam, mas principalmente que faça o seu amigo voltar são e salvo desta empreitada. Aquiles não sabe, mas Zeus o ouviu, como todo deus grego ouvia quando era dirigida uma frase usando o seu nome como vocativo. Zeus ouviu, mas só vai atender ao primeiro pedido. O segundo, a volta do amigo são e salvo, não vai acontecer. Na planície, Patroclo parece um potro novo. Ele corre à frente dos seus mirmidões, levando tudo por diante, levando de roldão os troianos que não sabem o que está acontecendo. Ele e os seus mirmidões caem, como diz Homero, como lobos sobre as ovelhas. As forças de Heitor começam a recuar desabaladamente, desordenadamente, afastando-se cada vez mais da praia e dos navios, que é o que Aquiles queria, que todos os gregos queriam também, para não perder a sua chance de voltar para casa. Usando as armas de Aquiles, e aqui um parêntese curto, as armas de Aquiles, que envolvem a couraça, o escudo,
a lança, a espada, o capacete, eram divinas. Divinas não como um adjetivo de qualidade, mas divinas porque Hefesto tinha feito especialmente para ele a pedido de Tétis. Quando ela soube que o filho iria entrar na guerra, o mínimo que ela podia fazer era subir ao Olimpo e fazer uma encomenda que ela podia fazer. Portanto, são armas extremamente leves, são impenetráveis e têm um brilho característico que sempre que Aquiles aparecia na planície, de longe já sabiam que ele vinha vindo. É exatamente com isso que Patroclo conta, com essa aparência assustadora da armadura que ele está usando. É claro que os soldados comuns pensam que Aquiles voltou para a guerra. Mas um chefe aliado de Troia, Sarpedon, aliás, Sarpedon é a escolha que nós fazemos aqui no Noites Gregas. Lá no episódio número 2, bem no início desse podcast, nós avisamos que há várias maneiras de pronunciar os nomes gregos. No caso desse herói, que é muito importante, aliás, uns dizem Sarpedon, em inglês Sarpedon, uns aqui no Brasil usam Sarpedon, ou Sarpedon, e outros, como os gregos, como os espanhóis, Sarpedon, que será assim tratado no nosso podcast. Sarpedon tem uma intuição que não é o Aquiles. Tem a roupa do Aquiles, tem o escudo do Aquiles, os cavalos do Aquiles, o cocheiro do Aquiles, mas não é o Aquiles. Ele suspeita. E ele, de qualquer maneira, vai ter que enfrentar. Ele comanda os soldados lícios. A Lícia é uma aliada de Troia. E ele é considerado o segundo ou terceiro guerreiro mais importante do lado de Príamo. A primeira coisa que ele faz é acalmar os seus guerreiros. O que é isso, lícios? Onde é que vocês vão? Que pressa é essa? Esperem um pouquinho. Vejam a pergunta dele. Esperem um pouquinho que eu vou ver quem é esse grego que apareceu agora e paralisou metade do exército de Príamo. Ele diz, quem é esse grego? Sabe que não é o Aquiles. Não se move talvez como Aquiles. Eu vou ver quem é, diz ele. E parte em direção a Patroclo. Zeus está assistindo atentamente toda a cena, por uma razão muito simples. Sarpedon é filho dele, é um dos seus filhos. E ele sabe, porque está escrito no destino, que ele vai morrer, ainda hoje. O coração dele balança. Ele podia salvar o filho agora, fazê-lo sumir dali, levá-lo lá para a Lícia, terra distante, a salvo. Mas podia deixá-lo morrer como manda o destino. E ele consulta Hera, já que agora os dois estão juntos desde o episódio anterior. Ela o repreende severamente. Não pode quebrar assim o destino, Zeus. Estás querendo salvar um simples mortal. E se tu fizeres isso, outros deuses também vão querer. Os deuses também têm filhos espalhados por aí. Se mandares ele vivo para casa, muitos descendentes divinos vão ter que escapar de outras situações fatais. Tudo vai ser perturbado, a ordem vai ser alterada. Vejam como a voz da Hera é a voz da mulher sábia, ela sempre tem uma opinião serena, que põe o homem no lugar de onde ele está saindo. Mas Hera também é conciliadora. E ela continua. Mas se ele é tão querido por ti, se tu vai ficar tão triste com a morte dele, Zeus, deixa que ele morra na mão de Patroclo, como que é o destino. Mas dá um jeito para que o corpo dele chegue em seguida lá na terra natal, para que então sejam cumpridos todos os rituais do seu sepultamento. Zeus concorda. O conselho da mulher é muito sábio, mas ele não pode se conter em expressar sua tristeza, e por alguns minutos ele faz cair sobre o campo de batalha
uma chuva de sangue. É ele demonstrando que lamenta o que vai acontecer. O olhar de Sarpedon chama a atenção do olhar de Patroclo. E mal eles se avistam, eles descem dos carros e correm um em direção ao outro com as lanças em riste. Lembrem que os gregos raramente combatiam de cima do carro. O carro era transporte. Alguns já chamou o Uber de guerra que eles tinham. É a pé. E os dois correm como dois galos de rinha, seguindo aquele roteiro que as moiras já tinham estabelecido há muito tempo. Sarpedon arremessa sua lança, passa rente ao ombro de Patroclo e vai matar um dos cavalos do seu carro. Detalhe, o carro é o carro de Aquiles. E o carro de Aquiles tem 2 cavalos divinos atrelados. Divinos porque foram um presente dos deuses ao pai dele nas núpcias com a Tétis. Mas naquele dia há um terceiro cavalo, um cavalo extra, coitado, um cavalo mortal, e esse é que leva a lança de Sarpedon e morre. Senão seria uma cena inusitada num cavalo divino ser ferido num combate. Sarpedon, vendo que errou, pega a segunda lança e vai tentar a segunda chance. Mas dessa vez, Patroclo se adianta. Ele acerta em cheio o peito de Sarpedon com a sua lança de bronze, perfura o pulmão bem perto do coração. E ele já cai, praticamente sem respirar e tentando se agarrar de alguma maneira ao pouco de vida que lhe resta. Patroclo se aproxima, apoia o pé no peito dele e puxa a lança fora. E como descreve Homero, junto com a lança sai uma parte do pulmão e junto sai a alma do herói. Bom, esse é um tema recorrente, já apareceu e vai aparecer várias outras vezes aqui na Ilíada. Tanto os gregos quanto os troianos costumam se apossar das armas e da armadura do inimigo derrotado. Isso serve como troféu para ostentar, como orgulho, é quase um título. Essa aqui eu ganhei de fulano, essa aqui eu ganhei de Beltrano, mas também serve em certos momentos como para o seu valor monetário. São valiosas e eles não têm muita fonte de renda. Isso já foi estudado, eles não trabalhavam. Não existia ainda a noção de trabalho. Então, tudo que eles conseguiam arrecadar durante a campanha, durante uma guerra, depois era levado para casa e transformado em riqueza. Mas não só costumavam despir o oponente para pegar a armadura. Eles também faziam, se possível, uma forma de roubar o cadáver dos companheiros do inimigo morto. Muitas vezes para humilhá-lo, outras vezes para se vingar de uma maneira terrível, profanando o corpo abatido. Porque o grego tinha uma ideia de vida pós-morte, nós já vimos, muito xoxa, muito morna. A vida pós-morte era quase um viver numa espécie assim de letargia eterna. Mas para poder chegar lá, tinha que passar por uma série de rituais. A alma do morto tinha que passar por uma série de exigências para poder desfrutar essa passagem para o mundo de Hades. E uma delas é que as feridas tivessem sido lavadas, o corpo tivesse reparado dos ferimentos e principalmente que não estivesse mutilado. Por isso, quando o ódio era muito grande contra o inimigo, não bastava matá-lo. Eles tentavam mutilá-lo de forma que ele teria que vagar para o resto da eternidade sem poder ir para o mundo dos mortos. É uma selvageria, e nós vamos ver que vão tentar várias vezes, é uma selvageria desaprovada pelos deuses. Quem faz isso vai sofrer consequências, é o caso do Aquiles, depois nós vamos ver, que vai maltratar o corpo de Heitor, coitado, mas é muito comum. Então, assim que o Sarpedon cai no chão, Patroclo, que acabou de matar talvez o guerreiro mais importante de Troia, o segundo guerreiro mais importante de Troia depois de Heitor, seria o Heitor, o Enéas, que era filho de Afrodite, e o Sarpedon. Ele então, entusiasmado, convoca a turma da pesada. A turma da pesada são os mirmidões, para ajudá-lo agora, porque os troianos vêm correndo para tentar levar o corpo de Sarpedon para os lícios
prepararem o funeral. Então se forma, é uma cena tragicômica, porque se formam dois grupos, cada vez mais reforçados, o grupo do Patroclo e o grupo dos seguidores do Sarpedon, e começa a disputar o cadáver, puxando uns pelos pés, outros pela cabeça. Enquanto faziam isso, eles trocavam entre si chute, bofetada, pontaço de lança, de espada, pedrada, garrafada, porretada, chute, rasteira, como um saudável fim de jogo no estádio de um domingo qualquer de futebol. Duas torcidas se enfrentando de uma maneira assim ferocíssima. Tal maneira é acirrada essa briga, é uma briga. Não é uma luta de guerreiros épicos, não, é uma briga de bar, assim. Tão violenta é que lá pelas tantas, nenhum amigo próximo do Sarpedon ia reconhecê-lo. Naquele corpo ali no chão, todo coberto de lascas de lança, de pedaços de escudo que tinham quebrado, sujo de sangue, de poeira, diz Homero, da cabeça até a sola dos pés, e da terra que eles iam chutando enquanto tentavam vencer pela força o inimigo que estava puxando do outro lado. É como dois cachorros puxando um pedaço de carne, tentando de qualquer maneira ganhar vantagem. Zeus acompanhava aquilo com uma paciência olímpica. Ele quase não se contém. Ele chegou a pensar em matar o Patroclo agora mesmo, para castigá-lo, porque ele matou o filho dele. Mas ele tinha o seu plano e ele não ia estragar o seu plano se ele podia fazer isso daqui a pouco. Então ele queria protelar um pouco mais, deixar o Patroclo ir cada vez mais próximo de Troia. E lá, quando chegasse mais perto, porque ele sabia que o Patroclo não ia se aguentar, iria chegar muito perto dos portões e lá Heitor iria matá-lo. Então ele, dentro do seu plano, sempre manobrando, aliás, essa passagem da Ilíada, em que os deuses mais intervêm e se metem no comportamento dos humanos, ele faz entrar em Heitor um pânico, um pressentimento sinistro que ele não sabe por quê, e ele sai fugindo covardemente. Ele pula para o seu carro, vira as costas, abandona aquela disputa pelo Sarpedon e corre de volta tentando chegar em casa. E com isso, todos os outros que estavam com ele se assustam. O chefe saiu correndo, deve estar correndo por alguma razão, todos saem correndo atrás dele e o Patroclo fica tentado a ir atrás. Ele vai morder a isca. Na frente dele, fugindo, o grande oponente de Troia, dando sopa. Ele não ia perder aquela oportunidade, embora o Aquiles tivesse dito, não chega perto. Mas ele não ia perder. A chance de poder voltar depois para o acampamento, para a tenda de Aquiles, mostrando os troféus de Heitor, ele não ia perder isso. Ele pediu que os mirmidões tomassem conta do corpo do Sarpedon e saiu em desabalada carreira no encalço de Heitor. Zeus, então, que estava com Apolo a seu lado, lá no alto do Monte Ida, lembram? Dá instruções para o seu filho. Se Apolo, tira o nosso Sarpedon do alcance deles. Limpa o sangue coagulado dele, as feridas, lava o corpo na água fresca no rio e unta com a ambrosia sagrada para que ele preserve, enrola o corpo numa mortalha divina, digna dele, e pede aos dois irmãos, Hipnos e Tânato, ou seja, o sono e a morte, que transportem ele rapidamente lá para Lícia, lá longe, e a gente dele vai poder sepultá-lo então num túmulo, como convém a um guerreiro. Assim falou e assim Apolo fez. Ele desceu do alto do Monte Ida para o meio da batalha e tratou de retirar o belo Sarpedon para fora da visão. Portanto, eles levaram a armadura, levaram as armas, mas o corpo desapareceu. E ele entrega, depois de preparar, como o pai tinha dito, como Zeus tinha dito, o corpo para o sono e para a morte, que rapidamente vão depositá-lo, diz Homero, nas ricas terras da Lícia.
Patroclo, então, continua sua saga, matando a torto e a direito. Quem olha a Ilíada vai ver que nessa parte a maior lista de nomes de guerreiros abatidos. Parece que o Patroclo abateu metade da lista telefônica. É o grande capítulo dedicado a ele. Mas é uma saraivada de nomes, descendentes de fulano, filhos de Beltrano, que vai formando uma espécie assim de expectativa quando é que isso vai terminar. Ele se aproxima cada vez mais dos portões de Troia. E 3 vezes, diz Homero, ele chega a pisar nas pedras que estão na base da muralha da cidade. E nessas 3 vezes, ele é repelido por Apolo. Apolo o empurra de lá, o expulsa com uma energia, com uma força de Deus, e ele tenta de novo, e na 4ª vez, Apolo o interpela diretamente, diz, olha, sai daqui, não é o teu destino tomar essa cidade. Aliás, nem do Aquiles, teu amigo. Vai embora. E aí, diante dessa fala séria, direta de Apolo, olhando nos olhos dele, Patroclo baixa a cabeça e recua para o meio do combate. Mas ele não sabe que Apolo está ali agora para liquidar com ele. Ele continua combatendo, mais nomes, a lista vai aumentando, ele mata de um lado, mata de outro, e não vê que Apolo está se aproximando por trás dele. Está se aproximando e bate com a mão, a palma da mão, a mão espalmada, nas costas com tanta força, porque agora é um deus que está fazendo isso, que ele tonteia, os seus olhos começam a girar, ele fica zonzo, as presilhas da couraça arrebentam com o golpe, da cabeça dele cai o famoso capacete de Aquiles. Quem diria o capacete de Aquiles agora rolando na lama, ensanguentada da planície, e ele tenta se apoiar na lança, mas a lança dele está quebrada em 2 pedaços, seu escudo cai no chão, e ele, meio cego, com vertigem, ele com as pernas bambas, não vê que um soldado troiano, um soldado comum, não é ninguém importante, sai do meio das fileiras e vem com a sua lança atingi-lo nas costas, abaixo dos ombros, fazendo a ponta sair lá na frente, atravessando os seus pulmões, bem próximo do coração. Apesar da pancada de Apolo, e apesar desse ferimento terrível, ele ainda tenta se equilibrar e recuar aos poucos para se proteger no meio dos seus amigos. Mas Heitor, então, aparece. Ao ver que ele está cambaleando e que está completamente desordenado, vem correndo pelo meio das fileiras e com a lança dele atravessa também o corpo dele com um golpe no baixo ventre, fazendo a ponta também sair do outro lado. E Patroclo cai agonizante. Ele ainda tem força de pronunciar algumas palavras para Heitor, dizendo que a vez dele ia chegar. Aquiles ia tratar disso. Heitor zomba e diz, quem sabe se eu também não vou tratar do teu amigo. Mas Patroclo não ouve mais nada. Como os gregos fizeram com Sarpedon, os troianos agora vão fazer com Patroclo. Vão tirar a sua armadura, que não é uma armadura comum, que é a armadura de Hefesto, e que Heitor passará a usar até o último dia, quando Aquiles o matar. Ele agora também tem uma armadura divina. O cocheiro Automedonte, que era o cocheiro de Aquiles emprestado para o Patroclo, aproveita que eles estão entretidos no saque do armamento de Patroclo e sai em desabalada carreira com seus cavalos, que são cavalos velocíssimos, em direção aos navios de volta para o acampamento, porque ele sabe que quando ele der essa notícia para Aquiles, a guerra vai tomar outro rumo.
Dá até uma pena para o episódio a essa altura, né? Eu juro que se fosse fácil, a gente já emendava um no outro. Mas pelo menos assim dá tempo dos nossos apoiadores lerem os conteúdos exclusivos do podcast. Conteúdos que eu já publiquei no site, aliás, tá tudo lá na área do apoiador. Primeiro, a gente resgata novamente o poeta grego Constantin Cavafy, que morreu na década de 1930. É um dos poetas prediletos aqui do Noites Gregas. O poema que vocês vão receber é de uma beleza assim tremenda. É um poema que fala da tristeza dos cavalos de Aquiles quando eles veem o Patroclo morto. São cavalos imortais, né? Então eles ficam atordoados com o ocorrido e ficam tão tristes que até Zeus se sensibiliza com os equinos. Nós separamos 2 traduções para vocês. Eu vou me adiantar aqui e ler uma parte só para vocês sentirem. Olha o que o Cavafis diz sobre os cavalos chorando. Abre aspas. Sacudiam as cabeças, as longas crinas agitavam e, pisoteando o chão com os cascos, pranteavam Patroclo, a quem ali percebiam inerme, aniquilado. Né? E depois ele diz assim, diz que Patroclo está exilado da vida no grande nada novamente. É maravilhoso, né? Tem um trecho do livro Troia, que o Moreno separou pra gente, um trecho que faz o arco narrativo entre o momento em que Patroclo veste as armaduras de Aquiles até a hora da morte dele. Lá tem mais detalhes, mais nomes e mais falas daquele diálogo derradeiro entre Patroclo e Heitor. Aliás, eu estou falando Patroclo direitinho, né? É difícil, mas consegui, eu acho. Outra coisa, a imagem desse episódio, se você prestou atenção, tem um corpo sendo carregado. Acontece que esse corpo não é do Patroclo, mas sim do Sarpedon. O professor Moreno fez uma ênfase dessa imagem, que na verdade é uma famosa cratera que é uma grande taça utilizada principalmente para misturar vinho e água durante os banquetes, né? Uma cratera assinada por Eufrônio. Ali tem praticamente a equipe funerária completa da mitologia. Tem o Hypnos, o Thanatos e o Hermes. Todos os detalhes e a análise lá no material exclusivo. E para fechar, várias representações artísticas do Aquiles, do Patroclo e do Sarpedon. Apoie o nosso podcast lá em noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição do episódio. E assim você tem acesso a esse material exclusivo e a todos os outros materiais que nós já produzimos. Um abraço apertado em vocês e até o próximo episódio.